Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, aqui é o professor Patrick. Nós vamos começar a nossa sexta aula do componente curricular Pesquisa e Produção de Texto, sim, o famoso PPT, ok? Ainda vamos continuar com o objeto de conhecimento e estratégias de leitura. E o que a gente vai fazer hoje, nessa sexta aula de PPT? Vamos continuar a responder às atividades sobre o texto do IP, ok? Lá do Distrito Federal. E aí, o que a gente vai ter que fazer de novo? Fazer novamente a leitura do texto. Sim, vamos ler esse texto novamente para fixar mais os detalhes que são colocados ali nesse texto, tá certo? Só que dessa vez eu vou fazer uma coisinha diferente. Eu vou ler uma parte do texto que eu não li na aula passada. Só observem por que eu vou ler isso aí. Vamos lá, acompanha comigo na tela. IPs colorem o Distrito Federal na seca, a caminho da primavera. Ao todo, são 230 mil árvores roxas, amarelas, rosa, brancas e verdes, espalhadas pela capital. A previsão da nova CAP é plantar mais 40 mil este ano. Enquanto a primavera se aproxima, oficialmente a estação começa em 22 de setembro. Moradores do Distrito Federal já podem ver ipês floridos de várias cores, espalhados pelas 33 regiões administrativas. Neste ano, todos floresceram juntos, dos tradicionais amarelos aos exóticos verdes. Responsável pela arborização e manutenção de árvores, a companhia da nova capital, Nova Cap, tem catalogados 230 mil ipês e a previsão é de plantar mais 40 mil até abril do próximo ano. De janeiro até agora, foram 30 mil novas mudas em diversos pontos da cidade. O diretor do Departamento de Parques e Jardins da Nova Cap, Raimundo Silva, conta que a plantação começa pela coleta das sementes nos estados de Goiás, Minas Gerais e Tocantins. Em seguida, trazemos para os nossos viveiros, para o processo de germinação, relata. Geralmente, as mudas ficam prontas após 3 anos. No caso do ipê amarelo, por exemplo, acontece de florir no primeiro ano. De acordo com Silva, as mudas são plantadas no período chuvoso, entre outubro e abril, para que desabrochem entre junho e setembro. Porém, este ano foi possível notar a florada dos primeiros ipês roxos em maio. Segundo o diretor, as condições climáticas atípicas, como a incidência do frio antes do período esperado, anteciparam o desabrochar da espécie. IPTG, no começo deste ano, 2.000 mudas de ipês foram plantadas pela Estrada Parque Taguatinga. A mudança na paisagem fez o local ganhar o apelido de IPTG, pela quantidade de árvores que vão colorir o local. São espécies das cores amarela, branca, rosa e roxa. Plantio irregular. Raimundo Silva alerta que quem pretende plantar árvores em área pública precisa pedir autorização à nova CAP. As que não são específicas para o solo do Distrito Federal podem criar inúmeros problemas, como doenças, pois uma espécie transmite para a outra, ensina. Há umas que sugam mais os minerais do solo, tornando-os improdutivos. Também acontece de a árvore crescer muito e danificar a parte estrutural de um imóvel. Quer solicitar autorização para plantar uma árvore em área pública? Basta ligar gratuitamente para a ouvidoria. Agora olha lá embaixo, ó, fonte, aí tem o endereço do site
www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/09/09 IPs colorem o Distrito Federal na seca a caminho da primavera. Então aí tem a data que esse texto foi redigido e colocado à disposição dos leitores, ok? Então, o que acontece? Agora a gente vai continuar a responder às atividades. A gente parou na aula passada na atividade de número 3. Então agora nós vamos para a atividade de número 4. E a pergunta da número 4 é o seguinte: para que serve um texto como esse? Esse texto sobre os IPs do Distrito Federal, ele serve para quê? Para narrar algo, para noticiar algo, para ensinar algo ou para divulgar algo. Baseado na sua resposta, lá da número 1, que perguntava que gênero textual era ele pertence, você consegue responder a número 4. Só você fazer uma análise. Então, eu vou repetir de novo as opções para responder a 4. Primeira opção, esse texto serve para quê? Para narrar algo? Segunda, noticiar algo? Terceira, ensinar algo? Ou quarta, divulgar algo? Aí você vai ver qual é o gênero textual que ele pertence. Baseado nisso, você consegue responder a número 4, ok? Vamos lá para número 5, onde ela pergunta o seguinte: de acordo com as informações do texto, quando e onde o texto foi publicado? Quando ele foi publicado e onde ele foi publicado? Então a gente vai ler as opções. Primeira opção, entre outubro e abril, no site da Agência Brasília. Segunda opção, 9 de setembro de 2020, no site da Agência Brasília. Terceira opção, 22 de setembro de 2020, no site do Palmas Homeschool. Quarta opção, 15 de maio de 2020, no site do Palmas Homeschool. Aí, onde será que esse texto foi publicado? A data e o local. Tá aí a resposta em uma dessas opções. Lembra que eu li lá no finalzinho do texto a fonte de onde foi tirado esse texto? Lá tem a resposta da data e do local aonde esse texto foi publicado. Então, lá no finalzinho do texto, lá embaixo, no rodapé, onde está escrito fonte, você vai encontrar data e local onde esse texto foi publicado. Ok? Vamos para a nossa última questão dessa aula. O seguinte, leia o trecho, vamos ler comigo. Neste ano, todos floresceram juntos, dos tradicionais amarelos aos exóticos verdes. A pergunta é: a quem se refere a palavra todos? Vamos ler de novo o trecho do texto para a gente entender. Neste ano, todos floresceram juntos, dos tradicionais amarelos aos exóticos verdes. Então, a palavra todos está se referindo a quem? Primeira opção, aos ipês roxos. Segunda, a todas as plantas que existem no Distrito Federal. Terceiro, aos ipês lá da capital do Brasil. Ou quarto, a todos os ipês amarelos.
É aquela dica que eu dei para vocês lá na nossa quinta aula de PPT. Eliminação, certo? Você vai pegar ali aquela resposta que não tem nada a ver com a pergunta e você já elimina. Aquela dali não é mesmo. Sempre tem duas que não tem muito a ver com a pergunta. E fica duas que a gente fica na dúvida, né? E aí a gente tem que raciocinar direitinho, pensar com calma para poder responder. Então, vou ler de novo para que vocês possam raciocinar. Neste ano, todos floresceram juntos. Esse é um trecho lá do texto, sobre o IP. Dos tradicionais amarelos aos exóticos verdes. A palavra todos, ela está se referindo a quem? Primeira opção, aos ipês roxos. Segunda opção, a todas as plantas. Terceira opção, aos ipês da capital. Ou quarta opção, a todos os ipês amarelos. Está bem fácil de responder, basta você ler com calma, interpretar, porque eu já falei para vocês nas nossas aulas que não basta só você saber ler. É bacana? Sim, é. É o básico. Aprendeu a ler? Ótimo, muito bem. Mas agora você tem que entender o que você está lendo, para que você possa responder as atividades relacionadas aos textos. Então, tudo que a gente lê, a gente tem que entender. E esse entender se chama interpretação. Então, nós temos que saber interpretar tudo aquilo que lemos para poder fluir melhor o nosso entendimento na nossa leitura, ok? Então, nós vamos encerrando essa nossa sexta aula de PPT, ok? Lembrando a vocês sempre que acessem lá a plataforma Palmas Homeschool para responder as atividades que vocês têm que responder referentes àquele bloco. Se você não tem acesso à internet, você tem lá a sua unidade escolar, que você é matriculado, onde lá eles vão marcar a data para você ir lá buscar a atividade, o seu pai, a sua mãe, sua avó, seu tio, alguém responsável por você, vai lá buscar essa atividade para você, em casa responder. O que não pode é você deixar de assistir às aulas e responder às atividades dos blocos, ok? Porque agora nós estamos aí nesse novo normal, então está tudo sendo feito dessa maneira, onde o professor está de cá, você está daí na sua casa e a gente vai seguir com o nosso ano letivo. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.